Chegai-vos, seja muito bem-vindo ao Arquibancada. A gente está com um programa bem especial, falando de final do Campeonato Cearense. Hoje, Fortaleza e Ceará iniciam esse caminho rumo à taça do estadual e, claro, a gente vai repercutir, vai falar um pouquinho sobre esse jogo. Obviamente é o nosso produto mais importante, que é o nosso manjadinho. Claro, a gente vai falar desse clássico rei que acontece hoje na Arena Castelão. Depois de muita polêmica, volta a ter jogo do Castelão. Eu e o Armando, sempre por aqui. Que jogo importante, como é que tá a tua expectativa, cara? Carlos Henrique, bom dia. Você que nos assiste, Clássico Rei, a cidade toda fala do assunto, todo mundo pensando no clássico, né? Fortaleza e Ceará, as duas grandes torcidas aí do nosso estado. E pra gente começar, né, Carlos Henrique, entre a quarta-feira, assim que acaba o jogo, o Ceará classifica na Copa do Brasil, e hoje, o início da decisão, não se passaram 66 horas. São 65 horas e meia. Então o decreto aí não está sendo cumprido. Nessa medida de melhorar o gramado, de tentar preservar, aí já começa a não ser aplicada, né? Vamos começar falando do Fortaleza, porque o Tricolor de Aço segue aí num momento bem conturbado, né? A gente viu aquelas declarações do Vojvoda, pro repórter lá, pro Aloysio Lima. Acho que qualquer um que tivesse feito aquela pergunta pro Vojvoda tinha levado a lenhada. Mas o Vojvoda vem mexido psicologicamente por conta disso, o time vem mexido psicologicamente por conta dessa sequência e também a torcida, obviamente, a gente não pode deixar de falar disso. Mas essa situação, Armando e amigos, fragiliza o Fortaleza diante do maior rival nesse jogo de final? Como é que você vê? Eu acho que o Vojvoda ele tenta ir no caminho oposto, ele tenta fortalecer, né? A gente vê, como você foi muito feliz, não importa se foi a Aloysio Lima, eu acho que quem tivesse feito a pergunta, a resposta seria aquela. Ou seja, ele tenta trazer o torcedor para perto, primeiro ele briga, depois ele diz eu tenho autoridade para cobrar vocês do jeito que sou cobrado, vocês vêm ao PC, cobram por resultados e eu estou aqui há bastante tempo, também tenho o direito de cobrá-los. Vamos nos unir, vamos nos fortalecer, estamos indo para um clássico. E toda essa nuance, Carlos Henrique, deixa uma coisa muito clara. O Vojvoda não quer perder esse clássico. Ele que tem um histórico muito bom dentro do Fortaleza, um retrospecto muito positivo, quando o assunto é clássico, aí a parada muda, ele não vai bem. Então, quando ele faz aquela entrevista bombástica, chama todo mundo para perto, diz aqui é Fortaleza e nós vamos nos unir, ele deixa muito claro tanto que ele quer ganhar esse Clássico Rei. E aí é complicado a gente falar isso, assim, de vitória do Vojvoda, porque dentro de campo os resultados, assim, convincentes não vêm aparecendo, né? Tem vitória no meio dessa fase toda, mas o Fortaleza não vem convencendo dentro de campo, que é muito complicado e o que bota aquela pulga atrás da orelha do professor. Por isso que eu te pergunto, qual o maior desafio nesse momento do time do Vojvoda? Superar os medos? Ou você acha que anula tudo, 0-0, começa a partir daí? É exatamente isso. Clássico não tem aí estratégia, não. Clássico tem que ganhar. Título você ou ganha ou perde. Então, nesse momento, não importa a performance. Fortaleza tem que entrar e precisa entrar competitivo. Não é hora de ver evolução, não é hora de fazer teste em atleta, em setor nenhum, não é hora de inventar nada. Precisa colocar os 11 ideais dentro de campo e vencer. Colocar o troféu debaixo do braço. Valeu, galera. Boa noite, estou indo embora. Clássico, decisão. Não é momento de performar. É momento de ganhar. Aquela historinha, né? Aquele ditado popular. Clássico não se joga, clássico se vence. Isso vale muito para o presente momento do Fortaleza, que, como você bem disse, não é um bom momento. O Tricolor iniciou muito bem a temporada, vinha ganhando seus jogos, ganha do Sport de Recife em Recife, e aí justamente no Clássico ele perde o Clássico. O Ceará faz 2-0, né? Pela primeira fase do Campeonato Cearense faz 2-0 no tempo normal, no primeiro tempo, e no segundo tempo o Fortaleza faz 2-1. Ali começa a desandar o trem tricolor, digamos assim, o vagão começa a sair do trilho e o Fortaleza começa a entrar numa fase não muito boa. Classifica, vence o Ferroviário, mas como você foi cirúrgico, não está num bom momento o tricolor. A gente estava vendo aqui as imagens do jogo, vou pedir para o Michel, se possível, botar aqui para a gente ver aquele gol do Lucas Mugni de falta, que o Mugni bate ali da esquerda, colocadinho, o João Ricardo avançado, a bola entra.
Esse gol, meus amigos, é a prova do quanto o Fortaleza estava desconcentrado nesse jogo, né? Olha a batida do Mugni. O João Ricardo tá ali, a área completamente povoada, Lucas Mugni baixa. Na minha opinião, errado. Acho que ele queria cruzar, a bola fez uma curva e entrou. E o João Ricardo fica batendo a luva ali e não consegue chegar. Essa desconcentração faz toda a diferença no resultado. Foi o que fez a diferença. Talvez se o Mugni não tivesse feito esse gol, o resultado do jogo tinha sido até outro, né, Armando? Com certeza. Clássico, ainda mais um clássico parelho da forma que é o Clássico Rei, da forma que chegam Ceará e Fortaleza para a decisão, a gente fala que se decide no detalhe, nos pequenos erros. Quem não erra tem mais chance de ser campeão, de se consagrar aí como o maior vencedor da história do Clássico Rei, né? Tá 46 a 46, quem ganhar passa aí para 47 títulos. Então, o detalhe, a concentração, quem menos erra, no fim das contas, é quem leva o título para casa. O João Ricardo, nessa bola, ele falha absurdamente, nem de perto, assim, foi um golaço do Mugni, não. Então ele falha totalmente, uma bola extremamente defensável, um balão, uma bola que faz uma parábola significativa no meio do gol. Então, assim, foi um gol que mudou o placar. O jogo foi 2-1. Se essa falha não ocorre, com o gol no segundo tempo, que o Fortaleza pressionou, criou ali um bom volume de jogo e buscou com mais força fazer o seu gol, o jogo seria 1-1. A história da partida teria sido outra. Então é uma falha que com certeza mexe no placar. E para essa decisão, quem menos errar, quem tiver mais atenção no detalhe, sairá como campeão cearense. O Vojvoda, ele tem a mania de ficar alternando muito esses atletas nesse time titular. Tanto é que ele mesmo disse que não tem um time titular. Acredito eu que na cabeça dele o único titular de fato seja o João Ricardo, que não sai de jeito nenhum. Um dos pontos aqui que o Michel está colocando aqui, tem como subir o áudio, Michel, ou não, dessa entrevista dele, pra gente lembrar um pouquinho dessa fala? Tem ou não? Só dizer aqui através do Barroada, tem? Bota esse trecho. ¿Qué quiere? Que você, eu quiero que você, no vocês, ou todos, bueno, Vojvoda fique com boca fechada, sin problema, você uma pessoa correcta. Eu sou correcto. Eu estou dizendo o que eu sinto. ¿Entendido? Y muchas veces caio, fecho boca. Mas hay momentos que hay que falar. Eu no tengo problema que eles cobren, mas eu tengo que cobrar deles também. Eu vou a cobrar deles, eu não tenho medo. Mas eu cobro aqui publicamente e quando eles foram a PC, grupo, eu também... Amigos que nos acompanham, Vojvoda falou inclusive que o Ceará tinha comprado o mando de campo contra o Maracanã. Hoje em dia eu não duvido de nada no futebol, mas é complicado você falar um negócio desse. Óbvio, me perdoem assim, eu não estou dizendo que o Ceará comprou também, não estou concordando com isso. Eu estou dizendo que pelo que eu já vi no futebol eu não duvido de nada. Mas o Vojvoda não pode, como representante de um time, ele não pode falar isso publicamente sem provar. Ele falou, ele tem que provar. Ó, comprou, tá aqui o comprovante, eu mostrei. Tem que provar de alguma maneira. E isso tumultua o ambiente também, né, cara? Eu acho que todo mundo sabe, Carlos Henrique, que o Vojvoda ele não tem um português, digamos, vou botar aqui nota 6, uma média bem razoável. O Vojvoda fala não muito bem, fala muito mal mesmo, né? Eu estou tentando ponderar aqui, ele realmente fala mal o português, já vai para o 4º ano residindo em Fortaleza e não aí conseguiu falar de forma clara, então assim, esse termo, eu olhei a entrevista, assisti a entrevista na íntegra, minha opinião, ele erra o termo, ele não quer falar comprar, tanto que é bem desconexo a hora do comprar. Mas entrando no tema, e aí você tem razão, foi dito. Sim. Querendo ou não, foi dito. Na minha opinião, ele não quis usar esse termo. Está totalmente fora de contexto no momento que ele usa. Porém, se você for analisar a situação, o Júnior Cearense, uma semana antes, Júnior Cearense classificado aí, parabéns, aproveitando a oportunidade ao Maracanã, ele diz que a diretoria resolveu e que ele vai jogar onde a diretoria resolver, e a diretoria resolveu com o Ceará. Então ele dá a entender que houve ali, também não deixa claro que houve compra, não usa o termo compra, mas diz, olha, esse papel não é meu, a diretoria está resolvendo com o Ceará, o que a diretoria resolver, nós vamos jogar em qualquer lugar. Mas é claro que quando você pega a entrevista, sem sombra de dúvidas, se você pegar a era Juan Pablo Vojvoda, ele é conhecido por ser um cara comedido,
por ser um cara que não se envolve em polêmica, por ser um cara que não agride ninguém, que é muito respeitoso com o Ceará, inclusive, com todo mundo, com a imprensa em geral. Então, assim, é um episódio totalmente fora da caixinha. E é por isso que a gente está aqui comentando. Porque é véspera de clássico, e aí uma declaração tão pesada dessa, uma entrevista tão extensa, que mexe em vários âmbitos, torcedor, jogadores, federação, mando de campo, ela com certeza, o clássico rei se iniciou ali. É isso. Vamos, daqui a pouco a gente fala sobre o Fortaleza, sobre o Ceará também, mas ainda nesse assunto clássico, a gente sabe que, pelo menos nos últimos anos, Ceará ou Fortaleza sempre pedem arbitragem de fora e desse ano não é diferente. O Clássico Rei de hoje vai ter arbitragem de fora, certo? A Federação Cearense de Futebol escolheu o Rodrigo Pereira, da FIFA de Pernambuco, de 37 anos, como comandante do duelo da ida da final do Campeonato Estadual entre Fortaleza e Ceará neste sábado. A partida acontece na Arena Castelão. Até então, o Rodrigo só havia apitado 2 partidas que não fossem do Campeonato Pernambucano nesta temporada. As 2 pela Copa do Brasil. União Rondonópolis e Vasco e Red Bull Bragantino e São José do Rio Grande do Sul. O pernambucano vai ser auxiliado por Vitor Hugo Imazu dos Santos, do Paraná, que também pertence ao quadro da FIFA, e também pelo baiano Luanderson Lima, assistente número 2. Quarta árbitra será Taislane Melo, enquanto o VAR ficará a cargo do conhecidíssimo Wagner Riway, e polêmico também quando passou por aqui. O que você acha disso? É normal? O que é esperado? O árbitro daqui não presta? O que você pensa? Primeiro ponto, os 2 clubes em conjunto pedem a arbitragem FIFA, a arbitragem de fora. Gastam aí um mundo de dinheiro. Eu, particularmente, não sou a favor. Se a gente não oportunizar a nossa arbitragem, grandes clássicos, como a gente quer que a arbitragem local cresça, evolua, protagonize. Então, não sou a favor. Acho sim que o que é que deve ser feito? Não deixar o árbitro cearense no foguete. Contrata o VAR. E contrata o VAR, FIFA. Beleza? Contratou o VAR, Marcelo de Lima Henrique, Léo Simão. Vamos botar os cearenses para apitar. Vamos botar os cearenses para apitar, porque como é que os caras vão evoluir se a gente não oportuniza para eles os grandes dias, os grandes jogos? Então sou totalmente contra. Não acho que a arbitragem pernambucana seja exemplo para nada, aliás, nem a pernambucana, a brasileira. Você tem Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, vários árbitros, Santa Catarina. Ano passado foi o Daronco, né? Daronco, envolvidos aí em erros grotescos, situações difíceis. A gente teve agora Palmeiras e São Paulo, grande confusão em torno de um pênalti. Então, assim, erro existe em todo lugar, em qualquer federação, em qualquer estado, FIFA ou não. Sou extremamente contra, totalmente contra. Seria a favor, sim. Coloquem os cearenses para apitar e oportunizem grandes decisões. Você só melhora, só há evolução se há oportunidade. Claro, com VAR, um VAR FIFA. Bons, os melhores monitores ali de VAR, os árbitros que trabalham no VAR e que têm o escudo FIFA, aí sim, com essa mescla de auxílio do VAR, mais a arbitragem cearense, assim eu faria as 2 finais do Campeonato Cearense. Como se o cara que tivesse o brasão da FIFA no peito fosse sinal de que não erra nunca, né? É bem complicado isso também. E a gente tem árbitros muito renomados, como o Marcelo de Lima Henrique, que nem é cearense, apitou grandes jogos Brasil afora, grandes decisões e hoje está federado à FCF, ao Ceará, e não apita um jogo como esse. Eu também concordo com o Armando, eu não traria árbitro de fora, independente de qualquer coisa, e claro, essa questão do VAR talvez seja a mais interessante, até porque a gente não tem experiência em manutenção de VAR, né? Assim, a gente não tem no futebol cearense durante todo o campeonato, por exemplo. Então, árbitros de fora no VAR talvez fosse um pouco mais interessante para essa situação. Volta para geral, porque daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Clássico Rei, a gente vai falar do Ceará, vai voltar a falar do Fortaleza. E também tem alguns assuntos que ocorreram no meio da semana que a gente precisa de falar por aqui. Aqui, bancada, dá um intervalo, a gente volta já já.
trabalhar mais. Vou confiar em Ti, Senhor, vou confiar em Ti, Deus. Sei que Tu tá comigo. Eu sei que Tu tá comigo, Deus. Eu sei! Deus é fiel! Essa é a classificação do Maracanã contra o Ceilândia pela Copa do Brasil, um vídeo que viralizou demais nas redes sociais e que mostra somente a importância da manutenção de um trabalho de um treinador. Bato sempre nessa tecla quando vejo o Júnior Cearense nas telas. O cara tá pelo menos 3 temporadas no Maracanã, conseguiu acesso da Série B da Série C para a Série B, da Série B para a Série A e chegou à semifinal do Campeonato Cearense, classificou para a 3ª fase da Copa do Brasil e vem fazendo um trabalho espetacular na equipe do Maracanã, que, digo de passagem, montou um elenco não tão forte no início da temporada, montou um elenco mais ou menos limitado, mas vem se fortificando, vem fazendo contratações pontuais, vem mostrando o bom futebol, vem mostrando as boas filosofias de um treinador e o resultado é esse aí, 4 milhões na conta. Quer mais? É isso aí, né? Maracanã com 4 milhões de reais, um valor surreal para aquilo que a gestão, que a diretoria esperava, né? Ninguém imaginava, nem mesmo os próprios protagonistas. Júnior aí que se mostra, meu Deus, atletas, diretoria. Então você ter 2 classificações na Copa do Brasil para um elenco de baixo investimento só valoriza o que bem ponderou aqui o Carlos Henrique. O trabalho longevo, a continuidade, quando você tem um modelo de jogo claro, quando os atletas sabem o que fazer, quando o treinador tem a segurança de que o seu trabalho será respeitado, que ele não vai ser demitido amanhã, que ele pode inovar, que ele pode subir linha, que ele pode tentar uma coisa diferente, você vê os frutos. E tratando-se de um clube pequeno, quando a gente fala pequeno aqui, que não tem uma gigantesca torcida, como o Maracanã, aí eu acho que beira o absurdo, Carlos Henrique. Porque as equipes pequenas, elas deveriam bater o martelo mesmo e dizer, meu irmão, é continuidade de trabalho. Não importa, pode perder, pode cair, leve de 10. Por quê? Porque o fruto vem a longo tempo. A gente sabe que o mundo, ele gira, o mundo é touchscreen, né? O mundo é rápido, o mundo quer o agora, quer o hoje, quer que vença os jogos. Porém, esse trabalho longevo, esse trabalho de continuidade, ele dá frutos em todos os 4 cantos da terra no futebol. Na Inglaterra, na Espanha, no Brasil, em quem consegue implementar. Então, por que não termos trabalhos, mais trabalhos como esse, que o Maracanã continue, que o Júnior consiga aí desfrutar dessa 2ª classificação, vai brigar forte aí mais uma vez, vai para o sorteio, futebol cearense todo torcendo pelo Maracanã, e que mais trabalhos como esse surjam, e que o modelo de jogo de uma equipe seja mantido, independente do comandante, independente das peças que foram contratadas. É isso, parabéns ao Júnior Cearense, ao Maracanã, a toda a equipe ali da região metropolitana de Fortaleza. Convidar ele para voltar aqui no Jogo Aberto, já veio algumas vezes no Jogo Aberto, ó. Tô longe, o Jogo Aberto é só na semana, fim de semana não, no Arquibancada. E também a galera do Maracanã, as portas da Band estão abertas para vocês. Bora falar de Clássico Rei de novo, porque o Fortaleza, mandante da partida, divulgou na tarde de anteontem, de quinta-feira, a última parcial, a primeira parcial, né, do jogo, que deu 28 mil torcedores nessa parcial inicial, que já adquiriram lugar na Arena Castelão. Um número bom para a primeira parcial, né, e a expectativa de fato é de casa cheia nesse jogo de hoje. Com certeza, eu acho que por volta aí dos 40 mil torcedores para a primeira partida, será um grande número, né? O Fortaleza que é o mandante, Fortaleza que os seus sócios entrarão sem pagar ingresso. Essa questão, ela muda muito o público. Ah, a torcida do Ceará não foi, a torcida do Fortaleza foi. O sócio torcedor, aquele que tem o seu sócio, o torcedor do Ceará, por exemplo, não terá direito, não vai passar sua carteirinha e adentrar a Arena Castelão. Não, sócios do Fortaleza entram nessa primeira partida, somente o sócio do Ceará na segunda partida, porém na segunda partida, que é o jogo decisivo, que é o jogo que se decide, ali sai o título,
troféu será entregue, então o apelo é maior. Então a tendência é o torcedor alvinegro em menor número, o que é normal. Se tivesse ao contrário, com certeza iria ocorrer a mesma coisa. Torcedor alvinegro em menor número, essa é a tendência. Se a torcida do Ceará quebrar essa normalidade, tá de parabéns. Mas a tendência é que o Ceará vá em menor número no primeiro jogo e tenha uma escala muito maior no segundo jogo, onde o seu sócio não pagará ingresso. Ao passo que o Fortaleza no segundo jogo, visto que o apelo é muito maior, também poderá ter um número maior de torcedores, mesmo sem ter o seu sócio torcedor dando direito à entrada na Arena Castelão. Por falar no Ceará, o Ceará vem em bom momento para esse jogo, né? Aquela questão da continuidade que a gente fala do Léo Condé, que nesse segundo ano dele à frente do clube, nessa segunda temporada dele à frente do clube, a gente já pode ver uma evolução, bons resultados, bom futebol, e aí obviamente chega com mais fôlego nessa final. Fala um pouco da tua avaliação desse trabalho do Léo e como é que isso torna o jogo mais importante para o Ceará também. Exatamente. Diferente de Vojvoda, que tem uma metodologia de variar bastante, de buscar a tal da intensidade. Como buscar a intensidade? Trocando as peças, colocando as peças mais descansadas. O Léo, ele tem um elenco mais enxuto, então ele não tem outra solução que não seja dar continuidade ao trabalho, maturar o seu trabalho, achar a espinha dorsal e dar minutagem a essa espinha dorsal. Então o Léo Condé, ele usa esse modelo não por outro motivo, porque ele simplesmente não tem 2, 3 peças em cada posição. Não tendo, ele precisa dar força à sua espinha dorsal. E dando força à sua espinha dorsal, ele encontra mais rapidamente, óbvio, meio que consequência da ação, ele achar essa questão de entrosamento, essa questão dos 11 ideais, essa questão daquela espinha dorsal que não muda muito, que ganha os jogos e com isso ganha confiança. Já Juan Pablo Vojvoda, esse sim, mexe bastante no elenco, coloca um, coloca outro, e como você bem disse, não tem os 11 iniciais, deixando aí muitas vezes a torcida tricolor insatisfeita, mas insatisfeito ou não, eu sou um desses aí que não concordo às vezes com as escalações, ele tem um trabalho muito mais vitorioso do que perdedor. Então, Juan Pablo Vojvoda tem esse saldo positivo com o torcedor e com o clube, principalmente com o seu grupo de comandados. E o cara mais importante para o Léo Condé, além do Pedro Henrique, que acredito eu que não volta a tempo, que não joga, a gente vai saber na escalação de mais tarde, é o Pedro Raul. Chegou ao Ceará no fim do último mês, parece estar vivendo um bom momento na carreira, né? Desde sua estreia defendendo o Vozão, o novo camisa 9 marcou em todos os jogos. Balançou as redes de Maracanã, nos 2 jogos da semifinal do estadual, e tem outros também, ó, do América de Natal pela Copa do Nordeste e do Confiança de Sergipe na última partida da quarta-feira pela Copa do Brasil. Foram 4 gols em 4 jogos, se eu não me engano. 4 gols em 4 jogos. E vem aí como o principal artilheiro do Ceará. Parece que a bola procura o pé do cara e é o cara de confiança do Léo, né, cara? Cara, são 2 números, eu não gosto muito de números. Acho que os números precisam ser muito bem avaliados, mas existem alguns números interessantes nessa final. A gente vai já falar sobre isso. E esse número do Pedro Raul e do Ceará são fantásticos. Quais são esses 2 dados? O Ceará é 100% no Campeonato Cearense. Ele ganhou todos os jogos. O Ceará não sabe o que é perder dentro do Campeonato Cearense. E o Pedro Raul não sabe o que é entrar e não fazer gol. Então, assim, se a gente levar isso ao pé da letra, é certeza que ele vai brocar mais tarde. Vive um excelente momento o camisa 9 alvinegro, que inclusive achei estranho ele não bater pênalti pela classificação da Copa do Brasil contra o Confiança. A equipe ele terminou muito desgastada, acho que isso será um ponto importantíssimo para o jogo de logo mais. Fortaleza descansou, Ceará se desgastou muito, teve ali 90 minutos muito intensos e mais as cobranças ali, os tiros livres diretos da marca penal. Temos muito forte, não só o alvinegro, que ao meu ver, esse dado o dá sim aí o favoritismo nessa decisão, e
Pedro Raul, que não sabe o que é entrar em campo e não fazer gol, não balançar as redes. A gente tá chegando na reta do final do programa e a gente tem que falar sobre esses números, porque esse jogo de hoje é extremamente importante. Há muitos anos, um time da final do Campeonato Cearense conseguiu reverter o resultado da primeira. Então, assim, primeiro jogo, há muitos anos, não é revertido o resultado no segundo jogo. Então, quem ganha o primeiro jogo, historicamente, tem vantagem para o segundo e, claro, consegue ser campeão cearense. Por isso que as duas equipes precisam fazer um bom jogo hoje, né, cara? Excelente, muito importante isso que o Carlos Henrique falou. Pegar aqui a cola. A última vez que quem ganhou o primeiro jogo não se sagrou campeão foi em 2005. O Icasa venceu o Fortaleza e no segundo jogo o Fortaleza toma essa vantagem do Icasa. Já são 20 anos que uma equipe que tem a vantagem adquirida na primeira partida não consegue reverter. E tem um dado pior ainda, Carlos Henrique. Se a gente considerar decisão entre Fortaleza e Ceará no Castelão, a última vez que isso ocorreu foi em 1975, onde o Fortaleza vence a primeira partida por 2-0 do Ceará, coloca a vantagem debaixo do braço e o Ceará reverte e ganha na segunda partida, tomando aí essa vantagem no segundo jogo. Então, quem vencer a partida de logo mais, os números mostram que tem tudo aí para se sagrar campeão. 50 anos. Tem quantos anos, bonitinho, atrás da câmera? 18. Não viu. Não viu nem a do Icasa. Não viu nem a do Icasa. Nem a do Icasa, é isso, meu amigo. Mas vamos torcer que seja um grande jogo. Claro, obviamente, toda a cobertura aqui na tela da Band durante toda a semana que vem. E, obviamente, você que está aí acompanhando a gente pelo YouTube, pega o celular, Instagram, Twitter, as redes sociais, a gente está por lá também, trazendo essa cobertura online para você que nos acompanha. Vamos estar lá, você vai estar, né? Certamente. Vamos estar lá no Castelão e, claro, durante a semana a gente traz para você tudo o que foi notícia nesse Clássico Rei. Que vença o melhor e, claro, sem briga, sem confusão, porque de confusão rabaixo que a gente tem no dia a dia. É nóis, obrigado, bom jogo. Um abraço para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo aqui, bancada. Volta semana que vem. Até lá.